Você sabe quanto custa, de verdade, um juiz do Supremo Tribunal Federal para o seu bolso? Não o salário oficial, aquele número que aparece nos documentos públicos. Estou falando do que fica escondido numa linha do orçamento chamada penduricalhos, o que nunca te mostraram, o que acabou de ser desbloqueado, com seu dinheiro. Imagine que você trabalhou a vida inteira, pagou imposto sobre cada real que ganhou, sobre cada compra que fez no mercado, sobre cada conta que quitou, esperou anos pela aposentadoria. E enquanto você esperava, um grupo de pessoas em Brasília votou, quietinho, para receber ainda mais em cima de um salário que já é de outro mundo. Hoje eu vou te mostrar documentos, números e nomes. Depois disso, você nunca mais vai olhar para o Estado do mesmo jeito. Deixa eu começar com uma imagem simples. Você vai ao supermercado. O pão subiu, a carne subiu. Você conta cada real antes de colocar alguma coisa no carrinho. Você chega em casa, olha a conta de luz, suspira. E aí eu te pergunto, você sabe para onde vai o dinheiro que está faltando no seu bolso? No Brasil, existe uma regra constitucional chamada teto remuneratório. A ideia é simples. Ninguém que trabalha para o Estado pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Parece justo, não parece? Parece até elegante. Uma trava, um limite. Algo que diz até aqui e não mais. Mas aí vem o truque. Quando o teto impede de pagar mais, o sistema inventa outras formas de pagar. Essas formas têm um nome: penduricalhos. Literalmente são penduricos, apêndices. São pagamentos que ficam pendurados fora do teto, embaixo dele, ao lado dele, em volta dele, por cima dele, dependendo de quem está olhando. Adicional de representação, auxílio de gabinete, verba de caráter indenizatório, cada um com um nome diferente, cada um com uma justificativa diferente, mas todos com a mesma função: pagar mais do que o teto permite, sem chamar isso de salário. E o STF acabou de formar maioria para desbloquear parte dessas verbas que estavam congeladas. A decisão já foi tomada, não tem mais volta. Agora pensa na Dona Maria, sua vizinha que se aposentou depois de 35 anos trabalhando como auxiliar de limpeza num hospital público. Ela recebe um salário mínimo de aposentadoria. Todo ano ela espera o reajuste. Todo ano o governo diz que o orçamento está apertado, que é preciso ter responsabilidade fiscal, que não dá para fazer mais do que o mínimo. E nesse mesmo momento, o Supremo abre uma torneira nova. A água dessa torneira não vai para Dona Maria, não vai para você. Vai para quem já ganha mais do que 100 vezes o que ela recebe por mês. De onde vem esse dinheiro? Do orçamento. E o orçamento, em última análise, somos nós. É o imposto que sai do seu salário antes mesmo de você receber. É o imposto embutido no preço do arroz, do feijão, do remédio. É o imposto que você paga sem ver, sem assinar, sem concordar. Quero que você entenda o mecanismo, porque ele é mais perverso do que parece. O teto constitucional está amarrado ao salário dos ministros do STF. Isso significa que qualquer ampliação de benefícios e adicionais para os ministros cria pressão sobre todo o orçamento público. É como se, num condomínio, um único morador tivesse o poder de aumentar a conta de energia de todos os outros, simplesmente decidindo acender mais uma lâmpada. Os outros moradores não foram consultados, eles só recebem a fatura. Alguns anos atrás, parte dos penduricalhos foi congelada justamente porque contrariava o espírito do teto constitucional. Analistas elogiaram a medida. Parecia um passo na direção certa, um sinal de que a transparência estava avançando. Pois bem, esse passo foi desfeito. O que estava congelado vai voltar a fluir, do orçamento, do seu orçamento. E olha o contexto em que isso acontece. Estamos num momento de contenção de despesas. As pensões são corrigidas pelo mínimo. Programas sociais enfrentam cortes. O governo repete que não há espaço fiscal para expandir gastos. E, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal vota pelo desbloqueio de verbas para si mesmo e para o funcionalismo que orbita em torno dele. O dinheiro sumiu para sua aposentadoria. Apareceu para outra coisa. Você já se perguntou por que é tão difícil reformar o sistema judiciário no Brasil? Porque toda vez que alguém tenta trazer mais transparência, algo trava? Porque os debates sobre privilégios da magistratura sempre acabam em nada? Vou te dizer o que eu acho. O Supremo Tribunal Federal é o órgão responsável por guardar a Constituição.
inclusive o artigo que fala do teto remuneratório. Mas é esse mesmo órgão que acaba de votar para desbloquear pagamentos que ultrapassam esse teto, em benefício de si mesmo e do funcionalismo ao qual pertence. Isso tem um nome técnico: conflito de interesses. E está acontecendo às claras, sem nenhuma cerimônia, na sua frente. Pensa de novo naquele condomínio. Agora imagina que o síndico, além de administrar o prédio, também decide sozinho quanto ele mesmo vai receber pelo trabalho de síndico. E paga isso da taxa de condomínio de todos os moradores, incluindo você. Isso é exatamente o que está acontecendo em escala nacional. E tem mais um detalhe que não é pequeno. Essa decisão foi tomada agora, em 2025, com as eleições de 2026 ainda longe no horizonte. Isso não é coincidência. Quando as eleições estão próximas, decisões assim atraem atenção demais. A imprensa cobre mais, os candidatos precisam se posicionar. A conta política é alta, mas agora, com mais de um ano de distância das urnas, é possível agir com mais tranquilidade. Tudo isso vai estar esquecido quando a campanha começar. A questão dos privilégios do judiciário já está na pauta para 2026, e eles sabem disso. Por isso, o momento é esse. O que não te contam é o valor exato que será desbloqueado. Não te informam quantas pessoas serão beneficiadas. Não publicam com clareza o impacto disso no orçamento do ano que vem. Por quê? Porque se você soubesse tudo isso, você faria as perguntas certas. E as perguntas certas são a última coisa que alguém quer responder antes de uma eleição. E não foi só isso que aconteceu nessa mesma semana. O vereador Senivaldo Moura, do PT em São Paulo, foi preso e ele mesmo pediu o afastamento do mandato. Eu não trouxe esse fato à toa. Trouxe porque ele é um sintoma do mesmo organismo. Em cima, votam pelos próprios penduricalhos. Embaixo, pegam propina. No meio, está você, com sua aposentadoria, com seus impostos, com sua paciência que tem limite. Isso não é exceção. É o funcionamento normal de uma estrutura que não foi desenhada para te servir. Agora vamos falar de você. Não de ministro, de você. Se você é aposentado, passou décadas contribuindo para o INSS, calculou sua vida em cima de uma expectativa de renda. Todo ano você espera o reajuste e todo ano descobre que ele mal cobre o que a inflação levou. O governo explica que o orçamento não permite mais. E nesse mesmo orçamento, uma torneira foi reaberta para quem já ganha o equivalente a dezenas de salários mínimos por mês. O dinheiro existia, só foi para outro lugar. Se você é servidor público de base, professor, enfermeiro, policial, agente de saúde, você conhece bem a sensação de trabalhar dentro de um sistema que faz promessas que nunca se cumprem. Falta equipamento, falta pessoal, falta reajuste. E lá no outro extremo da mesma estrutura, as pessoas que definem as regras do jogo também definem quanto elas próprias recebem para jogar. O mecanismo é simples quando você entende. O teto está amarrado ao topo. Quando o topo sobe, ou quando os benefícios ao redor do topo crescem, a pressão sobre o orçamento aumenta. Esse dinheiro precisaria ir para hospitais, para escolas, para a correção das aposentadorias que ficaram para trás. Vai para outro lugar. Agora pensa no seu filho ou no seu neto. Eles vão herdar essa conta. Cada penduricário desbloqueado hoje é uma obrigação que o Estado assume e que alguém vai ter que pagar amanhã. Não os ministros, não os servidores do topo. Quem vai pagar é quem sempre paga: o trabalhador comum, o consumidor, o contribuinte. Eu fico pensando em quantas pessoas estão assistindo isso agora e pensando: isso é exatamente o que aconteceu com o meu pai. Ou, minha mãe me ligou semana passada falando que o reajuste da aposentadoria não cobriu nem o aumento do plano de saúde. Essa sensação de trabalhar a vida inteira e ver o resultado disso sendo corroído por decisões que você não tomou e não foi consultado para tomar, ela é real. E ela não é paranoia. Ela tem nome, tem número e tem endereço em Brasília. O que você pode fazer? Essa é a pergunta que fica no ar, e eu entendo que ela pesa. Porque a resposta fácil seria dizer que não há nada a fazer, que o sistema é grande demais, que sempre foi assim. Mas eu não acredito nisso. E acho que você também não acredita, ou não estaria aqui até agora. A questão dos penduricalhos e dos privilégios do judiciário vai estar no centro do debate político em 2026. Cada candidato vai ter que responder onde está nessa questão. Cada partido vai ter que explicar seus votos, suas omissões, seus silêncios.
E a única coisa que faz essa prestação de contas acontecer é a pressão de quem entende o que está sendo discutido. Você entende agora. Você viu o mecanismo. Você sabe o que é o teto constitucional e por que ele foi criado? Você sabe o que são os penduricalhos e como eles funcionam para contornar esse teto? Você sabe que essa decisão foi tomada agora, longe das eleições, porque o custo político de tomá-la perto das urnas seria alto demais. Você sabe que o vereador preso nessa mesma semana não é um acidente isolado, é um pedaço do mesmo sistema. Essa informação tem peso. E eu me pergunto, sinceramente, o que você acha que deveria acontecer com quem toma esse tipo de decisão? Se você acha que existe uma saída, ou se acha que o sistema é impermeável a qualquer mudança. Porque tem gente que acredita que a pressão popular pode mudar o rumo dessas coisas, e tem gente que já desistiu de acreditar nisso. Eu quero saber onde você está nessa divisão.